Alabasta é a segunda saga de One Piece. Enfim, o bando chega na Grand Line e realmente este mar é tudo o que foi prometido e mais um pouco. Nesta saga, meus queridos heróis, nós temos os seguintes arcos: Revis Mountain, Whiskey Peak, Little Garden, Ilha Drum e Alabasta. Depois da vinheta, nós vamos bater um papo sobre a saga Alabasta do anime One Piece. Uma saga sensacional e, para muitos, a saga que faz você se apegar a esta obra. Roda a vinheta. Olá, queridos heróis, eu sou o Elvis Ventura e esse é o canal Heróis e Mais. Hoje nós vamos falar de One Piece, a saga Alabasta. Se você gosta de One Piece, já deixa o like, compartilha esse vídeo e comenta. E se você não gosta de One Piece, fica aqui até o final, porque pode ser que você goste do que eu vou falar. Infelizmente eu não tenho hoje comigo o meu querido irmão Tony Blake, porque infelizmente ele não conseguiu prosseguir com a obra. Ele assiste o anime, eu leio o mangá. Ele não conseguiu continuar assistindo o anime e a gente já demorou muito pra fazer esse vídeo, então eu vou fazer o vídeo aqui sozinho. Quem sabe na próxima saga ele não esteja aqui comigo. Alabasta segue a estrutura de East Blue, com vários arcos e antagonistas em cada um desses arcos. Contudo, existe um diferencial que é referente ao antagonismo, a Barak Works. Diferente de East Blue, temos o grupo Barak Works como o antagonista principal de toda a saga. Eles aparecem em quase todos os arcos, com seus vários integrantes combatendo o bando do Chapéu de Palha, com exceção do arco da Ilha Drum, que por sinal serve não só para apresentar um dos personagens mais queridos de One Piece, o Tony Chopper, mas também para o autor demonstrar uma monarquia corroída por seu rei tirano. Em contraponto, mais na frente, veremos uma monarquia saudável liderada pelo rei Nefertari de Cobra, um monarca justo e honrado, amado pelo seu povo, que infelizmente foi traído por Crocodile, um Shichibukai que planeja tomar o reino de Cobra e maquinou para jogar parte do povo contra o rei e gerar uma guerra civil e com isso conseguir dominar todo o reino. O rei da Ilha Drum, o Apou de Latão e o Nefertari de Cobra são o oposto um do outro. Enquanto um é tirano e maligno, o outro é justo e honrado. Vivi, a filha de Cobra, nos é revelado rapidamente a sua identidade e ela convence nossos heróis a embarcarem na missão de salvar o reino de Alabasta. E mesmo que a Nami tenha uma motivação financeira, o que fica claro é que as ações da própria princesa e seu guardião Ingara é que convenceram nossos protagonistas a irem para a aventura. Claro que o desejo pessoal do próprio Luffy de aventura e de enfrentar um Shichibukai não pode ser desconsiderado para eles entrarem nessa jornada. Vivi é, sem sombra de dúvida, na minha opinião, uma das melhores personagens de One Piece até agora. E por conta de seu arco de sacrifício, a personagem mostra desde o início a mensagem do autor em diferenciar uma monarquia saudável, Alabasta, de outra em decadência, Ilha Drum. Vale ressaltar, meus queridos heróis, que a Ilha Drum está como está não pela falha do sistema político, mas pela falha de seu monarca e de seu séquito. Vamos então falar rapidamente sobre o arco Reverse Mountain. Este arco tem a função de nos apresentar o reino e introduzir a Barak Works. E o nosso querido Eiichiro Oda faz isso de uma forma incrível, sem aquelas exposições chatas, mas sim diálogos interessantes e que impulsionam a história para frente. Como, por exemplo, a explicação de Crocus de como funciona a Log Pose, um tipo de bússola específica para se navegar nos mares da Grand Line. Sem dizer toda a história da baleia Laboon, que prende nossa atenção e dá a impressão de que toda a explicação do mundo contida neste arco é apenas um resultado natural
da narrativa e não uma obrigação do texto para que o leitor e espectador entenda as novas regras da aventura. Meus queridos heróis, eu fiquei muito curioso para saber que bando a baleia Laboon pertence. Será que é o bando do próprio rei dos piratas? Porque quando o bando se despede de Crocus, ele fica falando do Luffy em pensamento para o próprio Gold Roger. Eu não sei, meus queridos heróis e heroínas. Se você sabe, comenta aí, mas sinaliza que é um spoiler para que as pessoas que não sabem, assim como eu, escolherem se vão ler ou não. O próximo arco é o Whisk Peak, e nós temos aqui o primeiro conflito de fato do bando do Chapéu de Palha com a Barack Works e os agentes decimais. Oda consegue, como sempre, fazer batalhas não só interessantes no sentido coreográfico, mas também no alívio cômico. Luffy interpretando o mal que o Zoro está fazendo e partindo para lutar com ele é hilário e gera mais problemas para o espadachim resolver. Esse povo fez a maior festança pra gente e serviu um monte de comida gostosa. E aí você vem e retalha a galera toda sem dó. Não, é que... Isso é interessante porque equilibra essa batalha. Porque no mano a mano, os agentes decimais ali não conseguem dar conta dos nossos heróis. E tudo, claro, fica mais legal e engraçado de se ver nestas batalhas, tendo Luffy e Zoro se enfrentando enquanto os vilões tentam tirar proveito da situação e, claro, levam a pior. Neste arco, nós entendemos que a organização Barack Works de fato serão os vilões da saga inteira. E temos reviravoltas importantes, como a revelação da própria Vivi, que é, como eu já falei, um dos destaques desta saga. Vivi está em uma jornada de sacrifício para impedir que seu reino caia em uma guerra civil que vai matar milhares de pessoas e destruir séculos de cultura do seu povo. Esse arco, como eu falei, é muito interessante, muito divertido, as lutas são muito boas e serve para apresentar a princesa Vivi, filha do rei Nefertari de Cobra, que é uma personagem sensacional, que inclusive serve como mentora do próprio Luffy em algumas situações. O arco de Little Garden é sensacional. E mesmo que aqui tenhamos o embate do bando contra o Mr. Tree, o agente mais forte da Barack Works até então na saga, não é esse o ponto alto para mim. E sim a história dos gigantes Dorei e Burog, devotos do deus Elbaf. O duelo dos dois é super empolgante. Ao ler, entendemos como isso reflete na honra dos guerreiros e dos homens. Aqui, meus queridos heróis, o autor demonstra claramente e de uma forma incrível a diferença entre homens e mulheres. Enquanto Luffy e Usopp se encantam pelo duelo dos dois gigantes, Vivi e Nami não dão a mínima. Inclusive, acham um duelo sem sentido. Meus queridos heróis, um dos pontos altos para mim neste arco é o desenvolvimento de Usopp. Até então, para mim, faltava um elemento neste personagem. Ao admirar os gigantes, Usopp tem mais uma justificativa para continuar sua jornada como pirata: se tornar um homem honrado. O autor também faz um foreshadow incrível no início do arco com Zoro e Sandy, que será revelado apenas no final desta história, quando enfim saberemos o motivo do duelo dos dois gigantes. A batalha contra o Mr. Tree é sensacional e cheia de momentos cômicos, como é a marca do autor. E depois de derrotar os inimigos, no fim, nossos heróis conseguem uma Eternal Pose para irem direto para Alabasta, e Sandy é o responsável por isso. Chegamos então no próximo arco, o da Ilha Drum. Na minha visão, o autor tem a intenção de fazer com que os leitores, os espectadores, se importem com a monarquia de Alabasta, para que assim a personagem Vivi fosse mais querida por nós, o que de fato aconteceu, na minha opinião. Ela se encaixa perfeitamente no bando do Chapéu de Palha desde o momento que se revela como princesa e nós conhecemos sua história e seu arco de sacrifício. A Ilha Drum, como eu já falei, tem um rei tirano e seu governo é completamente o oposto de Alabasta, que tem a sua própria princesa se sacrificando para encontrar a verdade em toda a conspiração que ameaça o seu povo. Temos o fato de Nami estar doente e o sacrifício de todo o bando para salvá-la
e da própria Vivi, que escolhe mudar de rota para tentar salvar a navegadora do bando. A Ilha Dran era conhecida por sua medicina, mas por conta do rei cruel, os médicos foram impedidos de atender o próprio povo. Destaque para a cena quando eles são abordados na entrada da ilha e Vivi passa uma lição em Luffy. Nesse momento, vemos como o nosso capitão ainda tem muito que aprender. Presta atenção, meus queridos heróis, como de uma forma super orgânica o autor consegue mostrar a evolução do Luffy e como Vivi, mesmo fisicamente mais fraca do que o Luffy, tem muito a ensiná-lo. Hollywood precisa urgentemente ler mais mangás. O monarca da Ilha Dran, o rei Wapol, é o oposto de um bom monarca, um tirano, egoísta e sádico. Em paralelo com a história central da ilha, temos a história de Tony Chopper e o Dr. Hiluluk. Só a história desses dois personagens já era suficiente para fazer com que esse arco fosse um dos melhores que eu já li até agora em One Piece. Todo o sacrifício do Doutor e a sua relação parental com Chopper, que sendo um híbrido extraordinário, acaba sendo rejeitado pelos dois lados das espécies que pertence. Ele não é uma rena e nem é um ser humano. É um híbrido e, sendo inocente, não consegue compreender porque é temido e odiado. O Dr. Hiluluk tem uma missão de vida e Chopper o ajuda nesta missão, até um ponto em que os dois precisam se afastar, pois o tempo do Doutor está para terminar. O desfecho do arco é o mais bonito de toda esta saga. Se você não se emocionou com esta história desses dois personagens, você tá morto por dentro, hein? Presta atenção. Falando sério, pessoal, o Tony Chopper é um personagem incrível que só uma mente brilhante como a do Eiichiro Oda poderia criar. Ele é um híbrido de rena e um ser humano. É sensacional, cara, o jeito dele de ser envergonhado. E o personagem é um médico, justamente a função necessária neste momento para o bando do Chapéu de Palha. Além dessa história fantástica, tenho algo importante para ressaltar. O tirano Rei Wapol foi deposto do trono, mas não pela população, e sim por um bando de apenas 5 piratas, o bando do Barba Negra. Aqui, se não me engano, é a primeira vez que esse nome é mencionado na história de One Piece. Se eu tiver errado, meus queridos heróis e heroínas aí, especialistas em One Piece, me corrija aqui nos comentários, ok? Oda se inspira em um personagem histórico para criar um dos vilões mais importantes da sua obra, Marshall the Teach. Segundo o Wikipedia, Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra, foi um pirata inglês. Navegava nas águas do Caribe e na costa leste das colônias da América. Embora pouco se saiba sobre sua infância, provavelmente nasceu em Bristol, na Inglaterra. Pode ter sido um marinheiro em navios corsários durante a Guerra da Rainha Ana, antes de se estabelecer na ilha caribenha de Nova Providência, local onde Teach reuniu uma tripulação por volta de 1716. A entrada de Chopper no bando acontece de uma forma tão natural que isso prova ainda mais a genialidade de Oda. Nossos heróis estão com um médico a bordo e Nami está curada. E depois de restabelecer a ordem na ilha, vão enfim para Alabasta, o reino da areia. Mas antes, vemos alguém misterioso à procura do bando do Barba Negra e também de Luffy. Aqui, Oda traz outro personagem que eu sou muito fã. Ace, o irmão de Luffy. E meus queridos heróis, eu já peguei um spoiler gigantesco sobre este personagem. Eu estou lendo a saga Thriller Bark, estou no número 16 deste volume 3 em 1, e ele começa com a luta de Ace e Barba Negra. Uma das coisas mais sensacionais que eu já li aqui em One Piece. E sim, eu já tive um spoiler gigantesco do que vai acontecer com um dos meus personagens favoritos. Mas eu não tenho problema, eu continuo gostando dele. Só calma aí que tem muita gente que não gosta de spoiler. Cuidado aí nos comentários. Neste ponto da história ainda não sabemos a origem de Ace, mas ele diz que vai esperar Luffy em Alabasta. Quando eu li a primeira vez, não conhecia o personagem e achei que seria um tipo de rival que poderia inclusive, depois de derrotado por Luffy, entrar no bando. Ele não deixa de ser um rival, mas seu futuro é completamente diferente do que eu imaginei, como eu falei pra vocês.
Antes da gente ir pro arco final Alabasta, que dá o nome da saga, precisamos falar de outros personagens. Smoker e Tashig ainda estão perseguindo os Chapéus de Palha, mas eu já saquei que eles seriam mais aliados do que antagonistas. E nós veremos isso no arco final de Alabasta. Eu não acho que é uma coincidência a Tashig ser idêntica à amiga do Zoro, a Queen. Alguma coisa vai acontecer com esses dois personagens. Até onde eu li, não tem muita coisa, mas eu prevejo que pode sim rolar alguma coisa importante entre esses dois personagens aí. Os antagonistas, como falei, da Barrack Works, são todos muito interessantes, com destaque para o Mr. Two, Nico Robin e, claro, o Crocodile, que é o grande boss. Os guardas reais do rei Nefertari, Pel e Chaka, também são dignos de nota e, claro, o próprio rei Nefertari de Cobra, que é o símbolo de um monarca honrado e que ama seu povo e sua história. Ele é meio mestre Kami, mas isso é até interessante nele, que inclusive protagoniza uma cena super engraçada e um fanservice, claro, onde Nami inaugura o OnlyFans de One Piece, mostrando seus dotes por 100 berris de cada homem que a estava espiando no banho. Eu acho que essas coisas aí, muito cheirosos que leem One Piece, fazem vista grossa. Infelizmente, a série da Netflix vai passar longe deste tipo de comédia aqui. Meus queridos heróis, como eu falei, o Shichibukai Crocodile, dublado pelo nosso querido Francisco Júnior, um dos melhores dubladores da atualidade aqui no Brasil, faz um plano e usa o seu grupo criminoso Barrack Works para jogar parte da população contra o rei. E a Vivi se infiltra neste grupo para encontrar uma forma de impedir essa guerra civil que vai matar muita gente e provavelmente vai destruir toda Alabasta. Neste arco final, nós temos o world build de One Piece se dilatando ainda mais. Nico Robin, a Miss All Sunday, é uma personagem que está procurando um objeto que pode trazer luz a um mistério encoberto pelo governo mundial. O próprio Crocodile também quer esse objeto que está em Alabasta. A luta do Luffy com o Crocodile é sensacional e o nosso herói perde. É isso mesmo, perde. Uma das coisas mais sensacionais sobre Alabasta é como o rei Nefertari de Cobra fala da importância de preservar a história do povo e não castelos ou coisas materiais. A história, o povo é muito mais importante, inclusive, do que o próprio monarca. É completamente diferente daquele monarca apresentado na Ilha Dran. Para mim, um dos pontos centrais desta saga é justamente mostrar uma monarquia saudável e que se preocupa com seu povo de uma monarquia em decadência por conta de seu rei, tirano e maligno. Por fim, temos o nosso bando indo embora de Alabasta depois que Crocodile e a Barrack Works foram derrotados. E algo muito emocional acontece. Vivi não entra para o bando, pelo menos não agora, não sei mais na frente, pois nós temos muito chão ainda. Vivi não entra no bando, mas temos Nico Robin, que já tinha provado que não estava do lado de Crocodile, e sim usando o Crocodile como ele a usava. E por fim, meus queridos heróis e heroínas, terminamos esta saga de One Piece. Em breve eu prometo a vocês, teremos um vídeo falando sobre a saga Skypiea. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Você concorda com a minha análise? O que você acha de Alabasta? E não esquece, você também é um herói e você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais.